Olá, doutores, olá, doutoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Edilson Rodrigues, falando diretamente da nossa sala de aula, do nosso sistema AVA, da nossa querida Faculdade Evangélica de Rubiataba. E quero confessar para vocês que é um grande prazer estar novamente aqui ministrando aula para vocês, para essa turma maravilhosa, uma turma que eu me identifico muito, que é o sexto N1. E espero que você já tenha assistido ao vídeo de apresentação do professor, um vídeo que eu estou lá desejando-lhes boas-vindas ao nosso período, e eu tenho certeza que colocando Deus à frente nós vamos conseguir passar por esse período com muita eficiência, mesmo diante dessa pandemia causada pelo Covid-19. Pessoal, lá naquele vídeo de apresentação, eu imagino que vocês viram ele e perceberam que eu ressaltei muito o plano de ensino. Então não deixe de estar acessando o plano de ensino. O plano de ensino já se encontra aí na nossa sala de aula. É só você clicar nele e acompanhar as atividades, as aulas com o professor, beleza? E eu tenho também que falar um pouquinho da nossa sala de aula do Sistema AVA, porque teve inovações, teve algumas mudanças, e mudanças para melhor, com certeza. E eu quero começar falando das aulas. Então nós vamos ter lá uma pré-aula síncrona, que significa que o professor vai estar postando para vocês material pré-aula, Então antes de começar a aula ao vivo, vocês vão ter lá material nessa aula pré-aula síncrona para vocês já tomarem conhecimento e já ir para a aula ao vivo, já sabendo do que se trata, o que vai cair, qual é o assunto que vai se passar na nossa aula ao vivo. E aí depois temos a aula síncrona. Essa aula síncrona é a aula ao vivo. Como que vai funcionar? O professor vai fornecer para vocês um link onde vocês vão ter acesso à sala do Zoom, e aí nós vamos nos encontrar lá para continuar falando do assunto daquela aula que já foi postada para vocês lá na pré-aula síncrona, e para vocês também tirarem dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem ali, vocês já podem perguntar para o professor, e nós vamos ter uma interação lá pelo Zoom também. E depois dessa aula ao vivo, que vai começar aí 7 horas da noite, assim que terminar, nós vamos ter também a pós-aula síncrona, que significa que eu vou estar colocando para vocês nessa pós-aula algumas questões, no mínimo 4 questões, eu vou estar postando lá para vocês resolver em casa e valendo nota, valendo aí no mínimo 5 décimos, Então, vai funcionar mais ou menos assim. E pessoal, na sala de aula também tem lá, eu até falei disso no vídeo de apresentação, mas eu vou reforçar, tem um ícone que é o de aviso. Então nesse ícone nós, professores, vamos colocar os avisos importantes para vocês, e vocês vão ter acesso a esses avisos por esse ícone. E tem o ícone também que é o Fale com o Professor. Lá vocês vão poder tirar as dúvidas com relação à disciplina. Então vocês vão fazer questionamentos, vocês vão levantar objeções, vão perguntar para o professor, e o professor vai responder, vai dar contrapartida lá nesse ícone, que é o Fale com o Professor. E nós temos também o ícone Netiqueta. Este traz o regulamento de como você, meu aluno, vai se portar diante da faculdade, diante da sala de aula do Sistema AVA. Então você vai pegar, vai entrar nesse ícone e vai ler e vai seguir as instruções. E nós temos também um outro ícone muito importante, que é o Planner. Esse Planner traz todo um planejamento para que vocês possam imprimir e anotar aquilo de mais importante que foi discutido e que foi passado para vocês na aula do dia, beleza? Então ótimo, tá aí para vocês esse recadinho com relação, essas instruções, na verdade, com relação à nossa sala de aula do Sistema AVA. Pessoal, olha só,
Eu estou aqui para ministrar a aula de processo penal 3. Estou muito feliz por isso, porque eu ministrei processo penal 1, processo penal 2 e agora vamos dar sequência com processo penal 3. Processo penal 3, nós vamos ter aí um pouquinho de tribunal do júri, até porque está na ementa. Eu sei que nós estudamos tribunal do júri já em processo penal 2, nós vimos um pouco e agora nós vamos só fazer meio que relembrar aqui, até porque nós temos que cumprir com essa ementa também. E depois nós vamos ver também essa parte de recurso, né? Então tem assuntos muitos assuntos interessantes aí para a gente ver no decorrer do nosso período. Mas a aula de hoje, o tema da aula de hoje é Tribunal do Júri, ok? Mas antes de adentrar ao tema da aula de hoje, nós temos que só fazer uma pequena introdução, relembrar aqui um pouquinho de processo penal. Então lá em processo penal 1, nós aprendemos que processo penal é um conjunto de regras e princípios que vem concretizar a vontade da jurisdição. Jurisdição é um sistema criado pelo Estado. Então, processo penal é um conjunto de regras e princípios que vem concretizar a vontade da jurisdição, que é um sistema criado pelo Estado. Então, ela vem fazer o processo penal, ele faz acontecer o que está lá no direito material, lá no direito penal material, né? Então, tudo que está lá no Código Penal, há necessidade do processo para que possa acontecer aquelas possibilidades. Então, se está lá matar alguém, pena de tanto a tantos anos, há necessidade desse conjunto de regras e princípios, que é o processo penal, para que faça com que aquela pessoa pague pelo que fez e comece a cumprir a pena, né? E assim, a jurisdição, o Estado juiz vai estar também afirmando a sua força, o seu ordenamento jurídico, e vai estar também resolvendo a lide, o litígio, né? E também tranquilizando a sociedade. Então, o processo ele é imprescindível para a realização do ius puniendi, né? Do poder-dever de punir do Estado. Nós aprendemos também naquela oportunidade que para existir o processo há necessidade de dois elementos, que é o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Elemento subjetivo, estou falando da relação processual dos sujeitos do processo, autor, juiz e réu. E o elemento objetivo trata-se do procedimento, aquelas sequências de atos que acontecem no decorrer do processo, que nós aprendemos também lá em processo penal 2. Então nós aprendemos sobre isso, aprendemos também que existe dois tipos de ação penal, ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública ela se divide em duas, ação penal pública e ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Tudo isso nós aprendemos lá em processo penal 1. Aprendemos também sobre os princípios, né? Princípio do devido processo legal, princípio do contraditório, da ampla defesa, da publicidade. Então, assim, nós vimos todos os princípios que regem o processo penal naquela oportunidade. E vimos também sobre inquérito policial, vimos sobre prisão. Então, assim, nossos cursos, né, de processo penal 1 e processo penal 2, eles foram bem completos mesmo. E agora nós vamos dar sequência. Tribunal do Júri, ele, para que possamos falar sobre, para que possamos adentrar o assunto, nós temos que entender que ele se divide em duas fases. Então, para começar, ele se divide em duas fases. Mas antes, um pouquinho, eu devo relembrar vocês que o Tribunal do Júri é uma forma de exercício do poder, né, de forma direta. Porque nós aprendemos lá em Direito Constitucional que o poder do Estado, ele emana do povo, né? Então, se o poder emana do povo, nós podemos exercer
esse poder. Só que esses poderes, a regra geral é que tenha lá um intermediário, né? E no caso dos três poderes, legislativo, poder executivo e judiciário, nós temos quem? Nós temos nossos representantes, nós temos representantes do povo. Então o poder emana do povo, mas a regra geral é que nós temos representantes lá no poder executivo, que são, né? No âmbito municipal, prefeito, no âmbito estadual, governador, no âmbito nacional, presidente da República. No poder legislativo nós temos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, e no âmbito do poder judiciário nós temos os juízes, desembargadores e nossos ministros do STJ e também do STF. Então, pessoal, o poder emana do povo, porém a regra geral, esse poder é exercido por representantes, nossos representantes dos três poderes que eu acabei de citar para vocês. Mas o tribunal do júri é uma forma de exercício do poder de forma direta. Direta, que eu digo, daqueles membros da sociedade diretamente ao poder. Então ele faz, o povo aqui exerce o poder de forma direta, que são por meio dos jurados, né? São por meio dos jurados. Os jurados, eles têm a função aqui no tribunal do júri de juízes, né? São 7 juízes, é eles que vão decidir se condena ou se absolve. Beleza? Mas agora a gente chega lá e aí eu reforço essa ideia mais um pouquinho. Então, pessoal, o tribunal do júri, ele se divide em duas fases, né? Nós temos uma primeira fase e depois aquele acusado realmente, né, ficar comprovado na primeira fase que ele cometeu aquele delito, aí sim vai mudar para a segunda fase e vai passar para o tribunal do júri. A primeira fase está aí para vocês nos slides, inicia-se com o oferecimento da ação, e o oferecimento da ação se faz por duas peças iniciais. Quando se trata de ação penal pública, a peça que dá início à ação é a denúncia. E nesse caso o titular é o Ministério Público, nós aprendemos isso também em aulas passadas. Quando se trata de ação penal privada, é utilizado-se a queixa. Mas aí vocês vão falar assim, professor, tudo bem, a ação penal privada é quando se trata de crimes em que o Estado dá a oportunidade de a vítima escolher ou não se entra com a ação penal. Mas aqui nós estamos falando de crimes cometidos contra a vida e eu não vejo aqui a possibilidade de uma ação penada, uma queixa-crime, mas há possibilidade sim. Vocês se lembram que nós estudamos sobre a ação penal privada subsidiária da pública? Pois é, então essa queixa aqui, que dá início à ação penal privada, é nesse sentido. Então olha só, quando se comete um crime contra a vida e o Ministério Público fica inerte, né, o que a vítima vai fazer? Se for possível, claro, se não tiver falecida, se tratar de um falecimento, é claro que os familiares que vão tomar essa providência, né? Mas quando se comete um crime contra a vida e o Ministério Público fica inerte, a vítima ou o parente da vítima vai procurar um advogado e o advogado vai fazer uma queixa-crime, vai entrar com a ação penal privada subsidiária à da pública. E aí vai dar início ao processo. É claro que nesse caso o juiz vai chamar o Ministério Público para a ação e o Ministério Público a qualquer momento ele pode sim tomar o seu posto, né? Tomar ali o seu lugar. E aí, claro, vocês podem perguntar, professor, mas aí vai o Ministério Público e o advogado de acusação? Sim, vão trabalhar os dois naquele processo, todos os dois, tanto o Ministério Público como o advogado, como membros de acusação. Então, gente, o oferecimento da ação se dá por meio de denúncia, por meio de queixa, e nós temos também, logo após o próximo ato, o recebimento da ação. Então, o juiz, ele vai analisar se recebe a ação penal. E o que ele vai analisar, professor? Ele vai analisar se estão os requisitos da ação, né, da petição inicial.
eles vão analisar, ali eles não, o juiz vai analisar se está presente as condições da ação. E quais são as condições da ação? Lembra que nós estudamos lá em processo penal 2? Então, as condições da ação são possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, deixa eu ver se eu me lembro aqui, justa causa e interesse de agir. Então, são 4 condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, interesse e justa causa. Então, nós aprendemos isso lá em processo penal 2, salvo engano, né? Acho que foi no processo penal 2 mesmo. Ou foi no processo penal 1? Não, foi no processo penal 1. Então, nós aprendemos lá que existem essas 4 condições da ação e tem que estar, essas condições da ação tem que estar presente na denúncia ou na queixa, porque senão o magistrado ele não vai receber o processo, né? Então, isso aí já ficou muito evidente em aulas passadas, mas é bom eu estar relembrando aqui para vocês irem memorizando, né, e irem reforçando essa ideia na cabeça de vocês. E temos mais requisitos para que seja aceita a petição inicial, a ação, que são os pressupostos processuais. Pressupostos processuais também estudamos lá em processo penal 1. E pressupostos processuais nós temos eles os subjetivos e os objetivos. Pressupostos processuais subjetivos, eu estou falando dos sujeitos, né, do juiz competente, do juiz que é embutido de jurisdição. Então, tem que ser um juiz competente, as partes têm que ter capacidade processual e também um exemplo de pressuposto processual será a capacidade postulatória tanto do advogado como do Ministério Público de postular em juízo, né? Capacidade postulatória para o advogado é a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, e para o promotor de justiça será passar no concurso público, né? Que vai dar ele essa capacidade de trabalhar. E como pressupostos objetivos, eu posso trazer para vocês algum exemplo como a litispendência. Então, a litispendência, os pressupostos objetivos significa que não pode ter nenhuma causa que impede a ação, a denúncia ou a queixa de ir para frente. Então, por exemplo, um pressuposto objetivo seria a litispendência. Litispendência, nós sabemos, é quando existe já um processo e vai lá e protocola o mesmo processo. Então, aquele último, o segundo, ele vai ser arquivado. Não vai haver possibilidade dele ir para frente, porque já existe um. Nós temos também como exemplo a coisa julgada, né, que nós aprendemos lá em processo penal 1, quando estávamos estudando os requisitos, as características da jurisdição. Então, uma das características da jurisdição é a imutabilidade, né, a coisa julgada. Então, nesse caso aí, nós estamos diante de uma barreira, né, não tem como aquele processo ir para frente, porque já passou pelo Poder Judiciário, já foi discutido, já se tornou coisa julgada. Mas o juiz analisou lá a peça inicial, tanto a denúncia como a queixa, estão presentes todos esses requisitos, com certeza o juiz vai receber a ação. E recebendo a ação, o que o juiz vai fazer? O juiz vai citar, né, pessoal? Vai citar o acusado. E citação também é matéria que estudamos lá em processo penal 2. E nós aprendemos que existe a citação em face, que é aquela citação feita na presença do acusado, é aquela citação que o juiz ele tem a maior certeza de que o acusado foi citado, né? E o que significa citação? Citação é o próprio Estado, o próprio juiz cientificando o acusado de que contra ele está acontecendo um processo e ao mesmo tempo chamando ele para se defender. Então existe a citação em face, que é feito na face, na presença do acusado, e existe a citação a citação ficta, que é aquela feita por meio do edital, né? Então há esses tipos de citação. E aí nós temos também a citação por hora certa, né? A citação por hora certa ela se incluiu no Código de Processo Penal, não tem muito tempo.
mas também há essa possibilidade da citação por hora certa. Então, pessoal, o juiz recebeu a ação, vai haver a citação do acusado. E a citação do acusado é a cientificação de que contra ele está ocorrendo o processo, ao mesmo tempo chamando ele para se defender, para fazer jus do contraditório e da ampla defesa, princípios também que nós estudamos lá em Processo Penal 1. E a resposta do acusado, essa peça de defesa, ela vai ser apresentada pelo acusado, claro, por meio de seu advogado de defesa, no prazo de 10 dias, no prazo de 10 dias, como está aí nos slides aí para vocês. Vocês podem observar que eu estou aqui ministrando a minha aula, estou falando isso tudo, e a fundamentação legal está aí nos slides. Então, olha só, fundamentação legal da denúncia da queixa, artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal, recebimento da ação, artigo 406, combinado com o artigo 351 do Código de Processo Penal, a citação, nós temos aí o artigo 351, 362, nós temos os casos de rejeição, Então o juiz ele pode rejeitar a ação, e os casos de rejeição estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Além de assistir essa aula, além de assistir essa orientação do professor, eu quero que vocês peguem o Código de Processo Penal, e não só o Código de Processo Penal, vai lá, pega a doutrina de Fernando Capês, pega a doutrina de Edilson Mogenotti, pega a doutrina de Rogério Greco, nós temos também Torinho Filho, nós temos vários penalistas maravilhosos aí na área. Então, nós temos também o Felipe Novaes, Rodrigo Belo, esses dois aí já é lá mais para o lado do Rio de Janeiro, mas são muito conhecidos e excelentes doutrinadores. E eu já aproveito, já que estou falando de doutrina, eu peço para que vocês utilizem a nossa biblioteca, tá bom, gente? Então, olha só, na nossa sala do Sistema AVA tem um ícone que é a minha biblioteca. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão procurar pelo livro, vai fazer a pesquisa, e lá vocês vão, pelo livro, vocês vão também acompanhar as aulas do professor. Beleza? Combinados? Então, ótimo. Nós temos aqui também, depois da resposta à acusação, nós temos a oitiva do Ministério Público ou do querelante, quando se trata de ação penal privada subsidiária da pública. Nós temos depois a inquirição de testemunhas e diligências no prazo de 10 dias. Então, se tiver de ouvir alguma testemunha, se tiver de fazer alguma diligência, tem um prazo de 10 dias para fazer isso, segundo o artigo 410. Nós temos a audiência de instrução e julgamento, segundo o nosso artigo 411 do Código de Processo Penal. E nessa audiência de instrução e julgamento vai ser ouvido primeiro o ofendido, claro, se possível, Quando se trata de homicídio, aí não tem como, mas quando se trata aí de uma tentativa de homicídio, de qualquer tipo de crime praticado contra a vida, há a possibilidade de ouvir o ofendido primeiro, depois as testemunhas de acusação, até 8 testemunhas, e depois testemunhas de defesa também até 8, a base legal disso aí é o artigo 202 do Código de Processo Penal, e nós temos também a possibilidade de perito. Então, se houver necessidade de fazer perícia, o que o magistrado vai fazer? O magistrado vai contratar um profissional que entende daquela área para fazer a perícia, e aí, além de ter o documento, o relatório do perito, ainda pode haver a possibilidade de ouvir o perito. Nós temos também a acariação, se o juiz sentir necessidade, ele pode muito bem colocar, por exemplo, as partes, frente a frente, pode colocar as testemunhas frente a frente, para apurar, se tem alguma daquelas pessoas ali que estão faltando com a verdade. E nós temos também o reconhecimento de pessoas, não é como a gente vê nos filmes americanos, porque lá tem toda uma sala, ninguém coloca lá os acusados e eles não conseguem ver vocês, a quem está fazendo reconhecimento do outro lado. Aqui é só mesmo pelo um buraquinho que tem lá na sala, e eles vão lá e olham e fazem o reconhecimento. E pode também, depois do reconhecimento, aí sim vai haver
o interrogatório. Interrogatório de quem, pessoal? Interrogatório do acusado. Então, o acusado é o último. E aí vem os debates, e os debates eles acontecem por meio de alegações finais orais, e é nessa hora que separa os homens dos meninos, porque, gente, é complicado você fazer alegações finais orais, ali juntamente com o promotor de justiça, juntamente com o juiz, e até mesmo o seu cliente, né? Então fica meio pesado. Quando eu falo o seu cliente, quando você está como advogado de defesa. Então você começa lá, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Criminal de Rubiataba, Goiás. Eu, fulano de tal, já devidamente qualificado. Eu não, né? O seu cliente. Fulano de tal, já devidamente qualificado no processo. Vem à presença de Vossa Excelência apresentar alegações finais orais. E aí começa, né? Dos fatos, aí você vai narrar um pouquinho do que aconteceu no processo. Você vai narrar tanto a sua parte quanto a parte do Ministério Público. Você vai trazer fatos novos, até porque as alegações finais é o último momento de defesa que você tem a oportunidade no processo para defender o cliente. E aí vem do mérito, né, do direito. Você vai no mérito trazer aquela parte que as testemunhas falaram e que beneficiaram o seu cliente. E se você tiver como Ministério Público, da mesma forma, o Ministério Público vai trazer o que as testemunhas falaram que beneficia o Ministério Público, né? Então, aí vem a parte dos pedidos e finaliza. Alegações finais orais, no prazo de 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. Professor, qual que é a ordem? Quem que faz primeiro as alegações finais? Primeiro, gente, sempre é o Ministério Público. E até lógico, quem acusa é primeiro. Então ele vai lá, acusa, ele afirma suas acusações lá em alegações finais, e você, como advogado de defesa do cliente, faz as alegações finais orais, desconstruindo o que o Ministério Público falou. Você vai tentar desfazer o que o Ministério Público fez ali naquelas alegações, até porque você está defendendo o seu cliente, né? E funciona mais ou menos assim. E nós temos também a possibilidade de decisão imediata do juiz. Então vai haver uma sentença ali imediata, ou no prazo de 10 dias, né, e a decisão pode ser 4 tipos, né? Então pode haver uma decisão de pronúncia. Tá, professor, o que seria a decisão de pronúncia? Decisão de pronúncia significa que o acusado ele mudou de fase. É igual videogame. Sabe que para ele é ruim, né? Não é bom. Então ele sai da primeira fase do tribunal do júri e vai para a segunda fase. Então a pronúncia é porque na primeira fase ficou muito que evidente que realmente ele cometeu o crime. Então ele foi pronunciado. E nós temos a possibilidade de absolvição sumária. A absolvição sumária significa que ele vai ser absolvido. E por que é sumário? Sumário porque é muito rápido porque ele foi absolvido ainda na primeira fase. Então, por isso que fala absolvição sumária. E é claro que se absolver e aparecer mais alguma prova que o Ministério Público pode reiniciar a ação, o Ministério Público vai poder fazer isso perfeitamente, tá? E nós temos também a decisão de impronúncia, que significa que o acusado foi impronunciado, ele não vai para a segunda fase, mas que a qualquer momento o Ministério Público também pode continuar esse processo, né? Se o Ministério Público encontrar alguma prova, alguma coisa desse tipo, ele pode reabrir o processo e dar sequência. E nós temos também, por último, a decisão de desclassificação. Desclassificação significa assim, ó, vamos lá, um exemplo. O Ministério Público está acusando como homicídio. Tá? Vamos imaginar que o Ministério Público falou que o réu, o acusado, ele matou para roubar, né? Mas o que acontece? A defesa vai e consegue desclassificar de homicídio para
o latrocínio, por exemplo, e aí sai aqui da competência do tribunal do júri e vai para a competência de um juízo comum. E nós temos um outro exemplo também mais simples, como por exemplo a tentativa de homicídio. Vamos imaginar que o acusado ele está sendo apontado pelo Ministério Público como uma tentativa de homicídio, mas a defesa consegue desclassificar para uma lesão corporal grave ou leve, né? Então vai ser desclassificado, vai sair da competência do tribunal do júri e vai lá para o juízo comum, né? Pessoal, nós vamos ficar por aqui com esse primeiro bloco devido à dificuldade de estar subindo essa aula para o YouTube. Se ela ficar muito grande, fica um pouco complicado, mas já eu venho para cá com o segundo bloco e a gente dá sequência nesse assunto e já finaliza, beleza? Grande abraço para vocês, até agora.